Nenhum país do mundo está imune a desastres naturais. Furacões, terremotos, enchentes e erupções vulcânicas são fenômenos que podem ocorrer em diferentes regiões do nosso planeta, independente da condição econômica ou do desenvolvimento tecnológico de uma nação. No entanto, as consequências desses desastres variam drasticamente dependendo da capacidade de resposta de cada país. Enquanto países ricos geralmente têm mais recursos e infraestruturas para se preparar e enfrentar esses eventos climáticos, os países mais pobres sofrem de maneira muito mais intensa e prolongada. Os países não desenvolvidos enfrentam dificuldades significativas quando são atingidos por catástrofes naturais como furacões. A falta de infraestrutura adequada, sistemas de emergência bem equipados e recursos financeiros limita sua capacidade de enfrentar as consequências de um desastre. Em muitas dessas nações, grande parte da população vive em uma condição de vulnerabilidade, como em áreas de risco propensas a deslizamentos ou enchentes, além, claro, da inexistência, em muitos casos, de habitações seguras. Além disso, o acesso a serviços básicos como saúde, saneamento e energia, que já é muitas vezes precário, se agrava ainda mais após os efeitos de uma catástrofe natural. E é esse o assunto do vídeo de hoje. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder mais conteúdos como esse. E sem mais delongas, vamos para mais um vídeo. Os furacões em particular causam destruição massiva em áreas vulneráveis. Ventos fortes, chuvas torrenciais e inundações podem arrasar casas mal construídas e destruir plantações, que muitas vezes são a única fonte de subsistência para muitas famílias. A destruição da infraestrutura, como estradas, hospitais e escolas, paralisa o desenvolvimento de regiões inteiras, levando à interrupção de serviços básicos por meses ou até mesmo por anos. Em muitos casos, a falta de um sistema eficaz de evacuação ou alerta precoce significa literalmente que a população não terá tempo para se preparar ou se deslocar para áreas mais seguras, aumentando ainda mais o número de vítimas. E se isso não pudesse piorar, a recuperação pós-catástrofe também é muito mais lenta nos países não desenvolvidos. A falta de recursos governamentais e a baixa capacidade de mobilizar ajuda financeira, principalmente internacional, faz com que a reconstrução de comunidades devastadas demore anos, deixando milhares de pessoas desabrigadas ou sem acesso a serviços essenciais. Além disso, o impacto econômico pode ser catastrófico, já que grande parte das economias desses países depende da agricultura, do turismo ou da extração de recursos naturais, todos diretamente afetados por esse tipo de desastre. Imagine o seguinte cenário: o líder de um país levou anos para conseguir recursos através de empréstimos para financiar um hospital moderno para uma região carente. Esse hospital, apesar de moderno para os padrões locais, carece de recursos de segurança disponíveis em países mais prósperos. Pouco depois da conclusão desse projeto, uma forte tempestade destrói a nova infraestrutura. Tente imaginar o desafio de conseguir um novo financiamento para reconstruir o hospital, além, claro, de conseguir recursos para sanar os outros problemas que foram causados pela mesma tempestade. Isso se não mencionarmos eventuais casos de desvios de recursos públicos que costumam afetar as nações menos desenvolvidas, que geralmente encarecem o empreendimento e tornam todo o processo de recuperação ainda mais lento. Em contraste com o cenário anterior, os países ricos possuem melhores mecanismos para enfrentar furacões e outras catástrofes naturais. Eles têm recursos para investir em infraestruturas mais resilientes, sistemas avançados de alerta precoce e programas de evacuação bem coordenados. Além disso, essas nações frequentemente contam com seguros privados e públicos que ajudam a cobrir as perdas econômicas causadas pelos desastres, permitindo uma recuperação mais rápida em relação a países não desenvolvidos. O Japão, por exemplo, é uma nação altamente propensa a terremotos e tsunamis.
mas possui uma infraestrutura sofisticada para mitigar os impactos desses desastres. Edifícios são construídos com tecnologias à prova de terremotos e o país possui um dos sistemas de alerta mais eficientes do mundo. Além disso, o governo e a população realizam treinamentos regulares para preparação para emergências, o que reduz significativamente o número de vítimas. Os Estados Unidos, frequentemente atingidos por furacões na costa leste e sudoeste, também investem fortemente em infraestrutura e sistemas de resposta a emergências. O país possui agências como a FEMA, que coordenam os esforços de preparação e resposta a desastres naturais. Em áreas mais vulneráveis como a Flórida, casas e edifícios são projetados para resistir ventos fortes e inundações, e as comunidades normalmente têm planos de evacuação claros e bem organizados. Além disso, pequenas cidades e estados ricas como Hong Kong e Singapura têm sistemas excepcionais de gestão de desastres. Ambos os locais enfrentam ameaças de tufões e enchentes, mas são bem preparados para minimizar os impactos. Hong Kong, por exemplo, possui um dos sistemas de alerta mais eficientes do mundo e investe em infraestrutura robusta, como reservatórios e canais para desviar as águas da chuva e evitar enchentes. Já Singapura, com sua infraestrutura urbana planejada, tem soluções de engenharia avançadas para lidar com as eventuais inundações e tempestades, como sistemas de drenagem e diques de alta tecnologia. A principal diferença entre a maneira como países ricos e países pobres enfrentam catástrofes naturais está na capacidade de planejar e se preparar para esses eventos. Países desenvolvidos têm condições de investir em tecnologias avançadas, educação pública e treinamento em massa, o que diminui significativamente os danos causados por desastres naturais. A economia diversificada também permite que eles se recuperem mais rapidamente, com setores como seguros e assistência governamental cobrindo grande parte das perdas. Em contrapartida, os países pobres não possuem os recursos necessários para adotar medidas preventivas ou mesmo reagir adequadamente a emergências. Como resultado, os efeitos dos desastres naturais são ampliados, gerando crises humanitárias prolongadas, perdas de vidas e destruição econômica que pode levar décadas para ser revertida. Para o futuro, tanto países ricos quanto países pobres enfrentam desafios crescentes em relação às mudanças climáticas, que podem intensificar a frequência e a gravidade dos desastres naturais. Embora os países ricos tenham uma vantagem significativa em termos de preparação, eles também precisam se adaptar a um novo cenário global, investindo em novas tecnologias de mitigação e adaptação. Já os países pobres enfrentarão dificuldades ainda maiores, exigindo a cooperação internacional cada vez mais robusta para ajudá-los a enfrentar os efeitos cada vez mais devastadores dos desastres naturais. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima!